Shalom, shalom, geração do avivamento, amém? Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Que oração poderosa na madrugada. Muito feliz de tudo aquilo que Deus fez no dia de ontem, na nossa imersão. Hoje, gente, eu achei que eu falei, vai ser, eu vou com 5 horas eu consigo dar esse conteúdo. Era 19 folhas e a gente ficou ali. Eu acredito que deu 9 horas, né? Eu acredito que foi talvez quase 9 horas ou 9 horas, mas foi muito bom no dia de ontem. Eu acho que eu entreguei um pouco a mais do que eu queria e eu sempre fico muito feliz de conseguir render ao Senhor, né? Foi a minha primícia, então eu fiquei mais feliz ainda. Eu falei, uau, glória a Jesus. Deixa eu só limpar essa câmera aqui, gente. Eu falei, glória a Jesus, aleluia. Então eu estou muito feliz por tudo que nós vivemos no dia de ontem. Foi uma imersão que eu tenho certeza que a sua cabeça saiu bem grandona da imersão. E agora, né, para quem vai se inscrever no Reset, né, na terça-feira é o nosso lançamento oficial. Eu quero que você saiba que todo sábado nós vamos ter uma imersão ao vivo correspondente ao o ciclo, né? Então, bem adiantado, nós sempre vamos estar fazendo um ciclo adiantado do outro, uma imersão adiantada do propósito que nós vamos estar vivendo. Então se preparem, tá? Que vai ser um tempo extraordinário. Ontem eu fui dormir meia-noite, acho que mais. Quase eu fui dormir, já passava da meia-noite, dormi um pouquinho só. Mas eu estava muito feliz com tudo aquilo que Deus fez, né? Deitei na cama e não conseguia dormir, porque eu fiquei, né, o dia inteiro ali dando a imersão. Mas foi maravilhoso, maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. Olha lá, o profeta aqui, o pastor Natan, diz que a cabeça saiu gigante, amém? Nas imersões que nós vamos ter no programa do Reset 27, eu vou falar de coisas um pouco mais profundas, mais sérias, tá? Então, eu quero que você se prepare, porque a cada sábado, a cada imersão, vai ter uma imersão, outra que vai ser numa quinta-feira, mas a cada imersão, sua cabeça vai sair bem grandona e você vai ver o que vai acontecer nesse processo. Você vai ver o que vai acontecer nesse processo. Eu já te garanto. Eu tenho aqui minhas cobaias aqui, ó. A pastora Maria Leite fez. A Nani fez. A pastora Letícia, a pastora Luana. Foi assim, nós fomos lá pro meu apóstolo, né, pro Joel Engel. E assim que acabou a escola de avivamento, num outro final de semana. E depois que eu recebi a unção, eu comecei a receber esses downloads de Deus. E eu falei, olha, eu preciso de umas cobaias. E aí o pessoal que tava lá, eu falei, vocês topam ser minhas cobaias? Eu preciso testar algo que Deus tá me dando, porque eu quero validar isso. Eu não quero, né, simplesmente colocar em prática. E aí eu comecei, eles provaram o rascunho, mas vocês que vão entrar no programa, vão provar o programa testado, retificado, reajustado, né? Alguma coisa que eu fui muito, ou seja, eu fui muito intensa, eu falo, olha, isso aqui não dá, porque nem todo mundo consegue isso aqui. Então nós precisamos pegar leve nessa parte. Eu preciso ter essa opção. Então se prepare que vai ser algo tremendo, tá bom? E o propósito de tudo isso é chegar na plenitude de ter uma mente, um corpo, uma alma e o espírito ativado, alinhado, para que o nosso design original venha, né, ser ativado na sua totalidade, porque só no seu design original que você vai conseguir viver o que Deus decretou sobre a sua vida, né? O que Deus escreveu sobre você no teu livro de promessa, só com o seu design original. Amém? Hoje eu vou falar sobre a unção da águia e se eu fosse você, eu não perderia. Alô, a pastora Maria Leite falou, é tremendo. Gente, é tremendo, tá? O que acontece com o seu corpo. Agora, eu vou contar uma coisa pra você. Entrando no primeiro ciclo, tem uma oração que eu escrevi, que você vai declarar. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a ter sonho, você vai começar a ter experiência, você vai acessar coisas que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que você começa a ter de sonho, de experiência, de sensibilidade, porque você começa alinhamento no corpo, na alma, na mente. Gente, é muito poderoso, tá? É algo assim sobrenatural. É uma mudança assim tremenda, 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 tremenda. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Quem estava na imersão... tem uma novidade para você. Para quem não conseguiu, teve gente que falou assim, poxa, apóstolo, eu tive que ir pro culto.
Nossa, apóstolo, eu consegui assistir só até 6 horas. Eu vou deixar 24 horas aberta para você ir e assistir. Como que você faz para assistir? Quando você fez sua inscrição, chegou um e-mail para você, chegou um link lá no seu e-mail da plataforma. Se você não encontrou o link, você vai no spam, você vai na lixeira, tá? Às vezes vai para lá, que às vezes sua caixa de e-mail tá muito cheia. Você clica nesse link. Se você ainda não fez lá a sua inscrição, colocou o seu acesso, né, colocou o seu e-mail, né, mas vem ali, chega para você uma senha. Você entra dentro da nossa plataforma, tá? Lá na nossa plataforma você já vai ver lá o Reset 27, já tá lá, já tá tudo pronto, certo? Mas é só terça-feira que a gente vai liberar. Você vai ver lá a imersão, vai estar lá e você tem 24 horas para assistir. Você tem só hoje até meia-noite, então é 8 horas de conteúdo. Aproveita para você ver hoje, tá bom? E para quem já é aluno do Reset 27, eu não posso dar detalhe, mas já tem aluno do Reset 27, a imersão é sua. Eu acredito que se não foi colocado ainda, vai ser colocado lá dentro da plataforma, né, do programa. E a apostila que eu usei para dar para você ontem de 19 folhas ou 20, sei lá, ela vai ser disponibilizada também para você ali, tá bom? É só isso que eu posso falar até aqui, amém? Gente, Isaías capítulo de número 32, abram comigo, ok? Você tá cansado? Porque eu sei que ontem você ficou, você que tava... Gente, você tem noção? Ontem nós chegamos, né, a 4.000 pessoas ao vivo. Fiquei muito feliz, eu falei, olha o tanto de gente faminta por conhecimento, olha quanta gente faminta e quanta gente não conseguiu assistir e tá feliz porque vai dar para assistir. Então, você tem até hoje, tá? Meia-noite para assistir. Então, entra lá, faz o seu login. Se você ainda não fez, não entrou na nossa plataforma. Como eu disse para você, nós mudamos todo o sistema, toda a plataforma, muitas coisas nós mudamos, por isso que nós ficamos tanto tempo sem dar uma imersão, sem dar um seminário. Eu estava retificando tudo. Então, agora, o mecanismo pelo qual você assiste uma imersão já é direto na plataforma. Então, você não vai mais receber um link, você vai entrar na plataforma e você vai assistir. Nós temos uma equipe que te avisa, fala, hoje tem imersão, né? Na escola, no programa agora, a nossa equipe vai falar, ó, hoje tem imersão, vai mandar um e-mail para você, vai falar, ó, hoje tem imersão do ciclo 2, do ciclo 3. Então, nós vamos ter a equipe te avisando agora de forma diferente para você estar acompanhando. E eu quero já profetizar algo sobre a sua vida. Você que vai começar o programa, eu não te autorizo parar ou desistir. Você procrastinou a vida inteira. E eu quero profetizar que esses 90 dias é o seu divisor de águas, tá? É onde você vai cruzar e vai chegar do outro lado do Jordão, certo? Transição. Eu quero declarar que esses 90 dias, a cada ciclo de 9, é uma transição de um nível. E quando você chegar no ciclo 10 e terminar ele, é unção de águia, é unção de governo, é unção de visão que vem sobre você. Amém? Porque você vai conseguir passar todas as etapas. Vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar pelo dia de ontem, pela nossa imersão. Quero te glorificar, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor tem feito tantas coisas nessas madrugadas. Obrigada por cada intercessor, obrigada, Senhor Deus, por cada avivalista, por cada, Senhor Deus, libertador que o Senhor tem forjado e levantado através desse ministério. Senhor Deus, me abençoa, me usa aqui como um instrumento nas tuas mãos, Pai. Pai, que eu seja apenas um instrumento aqui, Senhor Deus, pequenininho nas mãos do Espírito Santo. Eu entro debaixo do governo do Espírito Santo. Eu me submeto ao controle, Senhor Deus, do Espírito Santo, para que Ele possa me usar de forma estrondosa e de forma avassaladora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra comigo Isaías 32. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a unção da águia. Eu nunca trouxe esse tema aqui. Vou falar não, vou dar uma pincelada, tá? Quem quer que eu faça uma live dos 4 tipos de unção? A unção do homem, a unção do boi, né? A unção do leão e a unção da águia, certo? Quem quer que eu faça essa live aqui? Vocês gostam, né? Desse tipo de conteúdo. Glória a Jesus. Vamos lá, povo de Deus. Gente, eu vou pedir depois pra Nani postar algum grupo do DNA que esteja vazio para você entrar. Mas de igual forma, o link não chega por lá, tá? A gente usou o grupo para mandar o presente que eu dei para vocês no dia de ontem, né?
Vamos aqui, Isaías capítulo de número 32. Gente, eu tô um pouco passadinha, cansada, porque a noite passada eu já dormi pouco. Essa noite eu dormi 1h30. E você talvez, né? Aconteceu a mesma coisa. Mas a gente tem o domingo aí para dormir um pouquinho. Isaías capítulo de número 32. Vamos ler aqui comigo, tá? Vejam, aí vem um rei justo. Seus príncipes governarão com retidão. Cada um será como abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade, como riacho no deserto, como sombra de uma grande pedra em terra seca. Então todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvidos a ouvirão. Até os que se irão depressa terão bom senso e entendimento, e os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia, os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas sem caráter não serão respeitadas. Pois os tolos dizem tolices e planejam o mal, praticam a perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor. Negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas, tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Seja generoso, meu querido, porque ser generoso é uma dádiva de Deus. É generoso, tá? Então, o que o profeta está falando? O profeta anuncia, tá, um tempo em que o rei reinará com justiça e os príncipes governarão com retidão, certo? O governo justo, ele tem proteção. Uma pessoa justa, ela tem proteção da parte do Senhor. Andar em retidão, andar em justiça, andar em verdade, andar em generosidade, isso atrai o favor de Deus, o poder de Deus, tá? A blindagem de Deus sobre a vida de uma pessoa. Aí aqui o texto continua, né? O tempo de governo justo vai abrir o quê? Os olhos dos que vê e os ouvidos dos que ouvem. E os imprudentes compreenderão verdade e os gagos vão falar com clareza. Ou seja, a presença de um governo justo, presta atenção aqui, liberta a visão espiritual e ativa a clareza de uma pessoa. Olha aqui, né, fala, os gagos, eles vão falar com clareza. Porque quando tem um justo governando, quando tem um justo no controle de um sistema, de uma cidade, né, as coisas fluem de forma diferente. Então a justiça de Deus expõe toda a falsidade, a justiça de Deus expõe todo o engano, a justiça de Deus expõe toda a falta de honra. E eu quero que você guarde o seu coração de achar que às vezes você está sendo injustiçado, que Deus não está te vendo. Nada passa despercebido dos olhos do Senhor. Vamos aqui agora do 9, tá? Ouçam, mulheres negligentes, prestem atenção, vocês que são tão arrogantes. Em breve, pouco mais de um ano, vocês presunçosas ficarão apavoradas, suas plantações de frutas nada produzirão e não haverá colheitas. Tremam, mulheres negligentes, deixem de lado sua arrogância. Arranque suas lindas roupas e vistam-se de pano de saco, batam no peito em lamento por suas belas propriedades e videiras frutíferas, pois suas terras ficarão cobertas de espinhos e mato. Seus lares alegres e suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado e a cidade sempre agitada ficará vazia. Então o que Deus está falando aqui? Isaías confronta mulheres que são acomodadas, que vivem de uma falsa segurança. Eu falei para vocês isso ontem. Tem gente, querido, que confia nos cavalos, nas carroças, confia nos bens materiais, confia que é amigo do fulano e acha que isso vai trazer salvação, acha que isso vai trazer resposta para o dia de aflição. Então, o que Isaías está confrontando? Essas mulheres são o quê? Negligentes. Essas mulheres são mulheres, tá? Ou seja, o Isaías está falando assim, vai chegar um tempo de escassez, vai chegar um tempo de crise, e você que confia aí nas suas plantações, a sua terra vai secar.
A prosperidade sem vigilância, o que acontece? Ela abre porta para a ruína. E arrogante, por que Isaías está chamando de arrogante? Arrogante é prepotência. Arrogância, às vezes, em se achar superior. Eu tenho isso, eu tenho bens, eu tenho contato com o governador, com o prefeito. Isso não te salva do dia mal. Isso não te livra do dia mal. Quem te livra do dia mal é somente a mão poderosa de Deus, tá? Então não permita que o conforto, talvez um tempo de abundância que você está vivendo agora, não permita um tempo que Deus te deu acesso a um lugar onde tem gente poderosa, e talvez você trabalhe, não permita que o lugar que você está hoje, ou o recurso que está sobrando às vezes na sua vida, te coloque nesse lugar de conforto e te afaste de vigiar na presença de Deus. E aí você está aí confiando que o seu dinheiro te salva, o seu dinheiro te cura, o seu dinheiro te protege, tá? Você sabe o que te protege? O sangue de Jesus. Mas ele só te protege se você estiver dentro da aliança. Tem gente que acha, o sangue de Jesus me livra de toda maldição. Mas você parou de pecar? Você renunciou ao pecado? Você renunciou a essa maldição? Você está na presença? Você se blinda com oração, com jejum? Você pode ter aceitado Jesus, mas se você não tem uma aliança com ele, eu sinto muito, mas o nome de Jesus e o sangue dele não tem poder ativo sobre a sua vida, porque o poder ativo do nome e do sangue de Jesus só acontece quando alguém está debaixo da aliança com ele. É simples assim, queridos, tá? Então, não permita que o conforto te afaste da vigilância. E o que acontece hoje, como nós estamos na campanha prosperando na presença do Senhor? O que acontece com muito cristão? Ou com muitos homens e mulheres de Deus? Lutam, pelejam por uma bênção. Eu preciso dessa bênção, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí Deus dá. E aí a pessoa que ela estava dedicada, ela estava lá, mergulhando. A bênção chega na vida dela. E aí ela se acomoda. Ela tem o que ela mais queria. Aí ela para de fazer campanha, ela para de orar na madrugada, porque ela queria um filho, aí Deus deu um filho. Então, assim como Deus testou o coração de Abraão, você acha que Deus não testa o seu? Você acha que Deus não testa o seu coração? Você acha que Deus não testa, tá, a sua obediência? Deus testa, queridos. Então, quando Deus te dá o que você quer, será que você busca mais, você glorifica, vai mais profundo? Ou você fala, pronto, consegui o que eu queria, agora eu vou dar uma descansada e entra nessa zona de conforto? Então essas mulheres aqui, que Isaías está chamando de arrogante, né? Isaías está confrontando, está falando que elas são negligentes, né? Está acontecendo exatamente isso daqui. Amém? Então não confie em bens materiais, não confie porque você é amigo do fulano, nada. Amizade, conexões, você ter hoje um bem material, isso não impede que o dia mal aconteça, mas somente o Senhor pode te livrar. Então, qual que é a margem de segurança para nós que estamos na presença de Deus? Estar alinhado, jejuando, orando e se posicionando mediante o que? Os princípios do reino e os princípios que o Espírito Santo gera dentro de nós. Eu disse para vocês ontem, né, na imersão, nesse programa vai ter uma fase que chama Códigos Eternos. E tem gente que não é movido por princípio e precisa começar a ter os seus princípios. Tem que ter princípio do reino. Por que você é fiel a Deus? Porque o que Deus é... Como que você forja esses princípios? Eu tenho um princípio que ele é muito claro na minha vida, no meu espírito. E eu tenho os princípios do meu caráter. Um dos princípios do meu caráter é: eu sou constante, independente se eu tenho vontade de fazer ou não, mas eu continuo fazendo todos os dias. Porque eu aprendi que constância é mais poderoso que perfeição, então esse é um dos princípios que rege o meu caráter. Então eu sou uma pessoa que continuo. Tá doendo? Eu tô continuando. As coisas não estão do jeito que eu quero, mas eu continuo, eu avanço todos os dias, certo? Isso é um dos princípios que eu coloquei dentro da minha alma para reger o meu caráter, para reger a engrenagem da minha vida, da minha personalidade. E aí, nos códigos eternos, você vai ter códigos eternos para reger o seu caráter, você vai moldar e você vai escrever eles, tá? Mas primeiro nós vamos destronar todo código que foi colocado por Satanás, né? Todo jeitinho brasileiro. Então, por exemplo, no Brasil tem muito isso. Ai, dá um jeitinho. Será que você não consegue pra mim? Será que você não passa eu na frente? E isso é falta de caráter, é falta de princípio. Então nós precisamos
é arrebentar e falar, eu não estou mais, Senhor Deus, nesse lugar de uma mentirinha, uma trapacinha. Não, você não é mais isso. Então agora você vai colocar o quê? Os princípios na sua alma, códigos eternos, porque isso vai te levar a ser salvo, isso vai te levar a ser abundante, isso vai te respaldar na sua conduta diária como cristão, como filho de Deus. Um dos princípios que rege um dos princípios espirituais pelo qual eu sou movida, um dos mais fortes para mim é esse. Aconteça o que acontecer, independente da circunstância da minha vida, ganhando ou perdendo, o caráter de Deus é imutável. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo onisciente, onipotente, bom, misericordioso. Nada do que aconteça comigo ou com quem está do meu lado altera o caráter de Deus. Porque tem gente que quando acontece uma desgraça na família, alguém fica doente, ou de repente acontece uma coisa que você inesperada, você se rebela contra Deus. E eu já me rebelei contra Deus. E isso não tinha nada a ver com ele, tá? Isso só mostrou o nível da minha falta de conhecimento e imaturidade. Então foi um dos princípios que eu coloquei, tá? Porque quando você coloca esses princípios, são como fundamento, alicerces, que rege a sua vida espiritual e do outro lado que rege a sua alma. E isso é extremamente importante. Tá bom? Então aqui Isaías está trazendo o quê? Né? Da negligência dessas mulheres. Vamos continuar aqui comigo. Vamos continuar. Onde que eu parei? Deixa eu ver. Qual capítulo que eu parei? Deixa eu ver. Batam no peito, lamentam suas propriedades. Qual verso que eu parei, gente? Deixa eu continuar. Será que eu falei tudo? Acho que não, né? Vamos lá. Gente, eu tô transpassada, né? Depois de ontem eu dormi pouco. Vou continuar do 13. Pois suas terras ficarão cobertas de espinhos e mato, e seus lares alegres, e suas cidades, seus lares alegres, suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado, e a cidade sempre agitada ficará vazia. Jumentos selvagens andarão soltos, e rebanhos pastarão nas fortalezas e nas torres de vigia, até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no deserto, e a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz, e haverá sossego e confiança para sempre. O meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar, e terá descanso e segurança, ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrancada. O povo será abençoado. Onde quer que semeiem terão colheitas fartas, e o seu gado e os seus jumentos pastarão livremente. Então, quando o favor do Senhor está sobre uma cidade, sobre um povo, não interessa como está a terra. Ali você prospera. Porque Deus determinou uma ordem nos céus que traz a abundância e a prosperidade e as comportas dos céus abertas. Então, como eu estava dizendo para você, a pessoa está ali, veio para a igreja e veio porque está interessada em engravidar ou em casar ou que a sua empresa vá bem ou que algo aconteça na vida dela. E de repente ela buscou tanto e Deus fez. Mas ao Deus fazer, essa pessoa abandona Deus. Porque ela prefere o Isaac, a promessa, do que o dono da promessa. E eu quero te contar uma coisa. Deus sempre vai testar você. Se mais importante é o Isaac ou ele. Ele é o dono, ele que te deu o Isaac. Então, muitas vezes você escolhe o Isaac. E você é negligente em escolher a bênção ao invés do dono da bênção, ao invés daquele que te deu a bênção. Por que Deus pediu para Abraão o seu filho? Deus estava trazendo ali profeticamente que ele já tinha preparado um cordeiro para nós, que é Jesus. Mas Deus também estava testando o coração de Abraão. Abraão esperou 25 anos por Isaac. Abraão tentou um atalho porque a mulher dele não tinha fé suficiente para sustentar a espera. Talvez o Isaac poderia ter vindo antes. Mas o que a esposa fez? Deu a escrava, a Agar. E aí teve o quê? O Ismael, certo? Essa longa história, qualquer hora eu trago para você quem são os descendentes de Ismael. Amém? Então, aqui nesse final de texto de Isaías, o que está falando aqui? Após um tempo de juízo,
vai ser derramado o Espírito, né? Trazendo transformação. Então, todo o deserto se torna fértil. E aí vem a justiça de Deus, que vai gerar segurança, que traz proteção sobre um povo, sobre um lugar. Então, aqui a palavra de Isaías está declarando que haverá descanso, prosperidade para o povo, né? Que estão habitando ali naquele local. O derramar do Espírito Santo muda o ambiente. Então, uma casa que é permeada pelo Espírito Santo, ela tem abundância, ela tem alegria, ela tem portas abertas. Então, quando você entra numa casa que ali é cheio da glória de Deus, é diferente. É diferente o que você sente lá dentro, é diferente, certo? A atmosfera daquele lugar. Então, queridos, o lugar que você ora, aonde que você ora? Conta pra mim, você ora na sua cabana. Aonde você ora? O lugar que você ora manifesta uma atmosfera mais sobrenatural que qualquer outro cômodo da casa, porque você chama Deus ali todo dia. Você entra naquele ambiente, você fala, meu Deus, aqui tem uma atmosfera. Aqui eu falo amém. Em nome de Jesus a lágrima já desce, automático. Que presença é essa? Aleluia, glória a Deus. Então é isso que eu tinha para trazer para você aqui, tá? No quarto, vamos lá. Tem gente que ora na sala, no meu cantinho, na minha cabana. Esse ano, nosso tema aqui é Amós 9:11, certo? Onde fala que Deus vai restaurar a tenda caída de Davi. O que é a tenda caída? O que simboliza isso profeticamente? Simboliza intimidade, adoração genuína. Olha, eu oro na minha cozinha, no tapete azul do Espírito Santo, no quarto, no meu quartinho, olha que lindo, no meu quartinho, no meu cantinho, olha que gracinha, no meu quarto, isso aí é muito lindo, meus queridos. No closet, é sobrenatural, quarto de guerra, né, gente? Eu oro no meu, olha, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa, no meu quarto. Uau, eu preciso ser constante, eu vou conseguir. Eu vou ensinar pra você aqui uma coisa. E eu trouxe um desafio pra você, orar de joelho, porque a gente, como mexe muito com batalha espiritual, a gente gosta de orar andando, marchando. E eu gosto muito de orar sentada no chão ou prostrada, mas eu tenho orado só de joelho esses dias e eu convoco você para orar de joelho, é muito mais sobrenatural, porque é uma oração que você já começa com sacrifício, tá? No meu quarto de oração, amém, glória a Deus, eu tô muito feliz por você. E eu sei que você ora na madrugada, mas a nossa madrugada é uma oração de guerra, é maravilhosa, é poderosa, mas a Bíblia diz que nós devemos entrar pro nosso quarto, trancar a porta e ter ali o nosso momento com Deus. Na minha sala, no meu ateliê, na cozinha, nos quartos, amém? Olha que coisa linda. Olha, de joelho, gente, dói muito de joelho, mas é muito mais sobrenatural, tá? E eu tô trazendo para vocês esse desafio. Eu vou trazer um desafio para você e eu vou falar isso lá na nossa imersão. O meu desafio para você que não tem o costume de orar, você talvez ora na madrugada, mas você não ora no seu devocional. O meu desafio para você é 10 minutos de oração de joelho todo dia, para você alinhar a sua alma. O nosso corpo é alinhado com Jesus, com jejum, com consagração, mas a nossa alma é alinhada na oração. Porque ali há quebrantamento, ali você põe para fora, ali você expõe ferida, amém? Vamos lá, rapidinho que eu tenho aqui 30 minutinhos com vocês. A unção da águia, tá? É a última dimensão a ser alcançada em níveis de unções que estão aí disponível para o ser humano. Unção da águia é uma unção poderosa e Deus me deu o programa do Reset 27 e falou para mim sobre a unção da águia. Só que você só consegue manifestar a unção de águia e acessar ela se você tiver com a alma alinhada, tá? E se você tiver com o corpo alinhado, se você tiver com a mente alinhada, tem que cair toda a fortaleza da mente, certo? E você tem que estar com o seu espírito totalmente ativado. Quem esteve na conferência? A gente não gosta de falar muito do sobrenatural que acontece na conferência, eu tenho pelo menos ciúme disso. Quem viu a Merkavá descer? Quem viu a carruagem de fogo de Deus descer sobre aquele local? Quem viu? Tá. Então eu manifestei uma unção que vem direta do trono de Deus. Aquilo ali não é meu, é de Deus. Mas para Deus me habilitar a fazer aquilo, eu tive que acessar a unção de águia.
Eu tive que acessar essa unção. Eu tive que tomar autoridade. Então, quando Deus tirou toda a unção que tinha na minha vida, me deu uma unção que vinha direto do trono da graça, que foi na escola de avivamento. Eu contei esse testemunho para você. Então, quando a Merkavá desceu, a unção direta da parte do Senhor. Então, quando foi domingo, vocês não receberam uma unção de mentira da cabeça de vocês isso. O Senhor me usou como um vaso, como um instrumento pequeno nas mãos do Espírito Santo para manifestar a Merkavá. Isso aconteceu na conferência. E o que é a Merkavá? A manifestação da presença de Deus pura, genuína, a unção dele direta. E o povo foi para o chão, foi algo tremendo. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Mas o que aconteceu? Deus teve que me habilitar para isso. E aí eu alcancei essa unção quando aconteceu na escola de avivamento, que o Senhor trouxe aquilo sobre mim. Então, quando eu recebi aquela unção, que eu falei que quase me matou, o Senhor estava me habilitando. Só que a minha habilitação não aconteceu instantaneamente só através da unção. O Senhor mudou minha alimentação, o Senhor mudou a minha mente, o Senhor transitou muitas coisas e eu falei, uau. E o Senhor trouxe para mim, tá? Sobre a unção de águia. Então, no último dia, você não recebeu unção de mim, você recebeu a unção direta, acesso direto, uma unção pura, mais pura que qualquer unção que você possa receber de qualquer pessoa, porque é uma unção direta do trono da graça. Então, o Senhor me concedeu o quê? Uma chave. Mas para eu ter essa chave, eu tinha que estar debaixo das 4 unções. Eu tinha que estar habilitada no corpo, na alma, na mente e no espírito. E isso aconteceu agora recentemente. Na escola de avivamento foi quando eu tomei posse da unção, certo? E unção é fertilizante, unção nos capacita. Então Deus me habilitou a fazer isso. Existem vários preceitos pelo qual Deus te habilita para fazer algo como isso ou como outras coisas, certo? Existe mérito de honra. Existe mérito do que o meu pai espiritual é um homem que faz esse tipo de manifestação sobrenatural de unção, né? Então, o meu pai espiritual, que é o Joel Engel, e agora vai ter o quê? O alinhamento, a escola de Elias agora, né? Escola profética de Elias. Eu vou, a minha caravana vai, nós vamos em peso. É lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. É poderoso demais, tá, gente? E se eu fosse vocês, não perderia, não. É algo poderoso. Pensa num homem cheio de unção. Pensa num homem de Deus. Ontem eu estava orando por ele, pela minha pastora, né? A esposa dele, a nossa apóstola, pastora, Mara. E eu chorava tanto, gente, orando por eles, clamando pela vida deles. Né? É tão bom a gente orar pelos nossos pastores, pelos nossos apóstolos. Há uma graça, um favor de você agradecer pela vida de quem te cobre, tá bom? Ontem eu no meu secreto orando e clamando e chorando muito e assim sendo grata pela vida deles, né? Então quando você ora por um homem ou uma mulher de Deus, você começa a chorar. Você começa a sentir a presença porque você sente o favor que existe. Tem gente que fala assim, apóstolo, eu oro pela sua vida, eu choro, apóstolo, eu entro numa presença tão genuína, tá? Eu sou filha do Altíssimo. E se você olhar por um ungido, por alguém que tá aí no campo de batalha, fazendo a obra do Senhor, você vai ver a graça que vem sobre você de orar e interceder. Gente, é genuíno, você entra debaixo de uma outra atmosfera de presença, porque você está intercedendo por alguém que tem favor nas cortes celestiais. Todos nós temos favor, mas é diferente quando você ora por um general, por alguém que está ali no campo de batalha. Então eu quero te glorificar a Deus por cada um de vocês que oram pela minha vida. A referência que eu quero trazer aqui para você é essa. Abra comigo agora em Ezequiel capítulo 1, verso de número 10, tá? Ezequiel capítulo 1, verso de número 10. Aleluia. Ezequiel. Gente, eu preguei, né, no último dia da conferência esse ano sobre o quê? Sobre a carruagem de fogo, a Merkavá. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 10. Abra comigo aí. Aonde a gente também vê falar sobre, né, isso. A gente vê em Apocalipse 4, 7, Isaías 40, 31, certo? A gente também vê em Salmo 103, 5, também fala sobre a unção, a águia, renovar nossas forças como a águia. Ezequiel, capítulo 1, verso de número 10. Acharam? Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente,
rosto de leão na direita, rosto de boi na esquerda e rosto de águia atrás. Vocês prestaram atenção que a águia é a última a ser mencionada? Os 4 seres viventes têm a representação de 4 rostos. Né? Eles têm 4 rostos, simbolizando, né? Também simboliza os 4 evangelhos, representa os 4 evangelhos, mas representa 4 níveis de unção aqui. Se vocês quiserem uma hora, eu faço uma live só trazendo bem detalhadamente. Hoje eu vou falar por cima aqui da unção diária, tá? Mas se vocês quiserem, eu entro com vocês dentro dessa temática. Pode ser até começar amanhã. O que é que vocês acham? Aí eu começo da primeira, da segunda, da terceira, até a gente chegar na da águia e falar detalhadamente o que é. Eu amo esse estudo, eu amo isso daqui. É uma das coisas que eu gosto muito, quase não compartilho isso daqui, porque geralmente eu falo, eu não sei se o povo tem maturidade para isso aqui não, amém? Mas como eu sei que a maioria de vocês fizeram um jejum de 50 dias, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, e você restituiu aí, ou trouxe pelo menos um bom alinhamento para o seu corpo, para a sua mente, eu sei que você está preparado para esse conteúdo. Acharam? Ezequiel capítulo 1, verso 10. Vamos ler de novo aqui. Cada um dos 4 seres tinha um rosto humano na frente, rosto de leão na direita, rosto de boi na esquerda e rosto de águia atrás. Vamos continuar. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas, com um par tocava as asas dos seres e de cada lado, e com o outro par cobria o rosto. Amém? Aqui está falando, né, dos seres viventes. Mas eu quero trazer aqui para você sobre a unção de águia. Aí você tem Apocalipse 4, 7, que também vai falar dos seres viventes. Isaías que fala, né, subirão com asas como águias. Salmo 103 fala que, né, Deus vai renovar, né, a tua mocidade se renova como uma águia, né? Então aí são passagens que Deus sempre está usando a águia como referência de força. O lugar da águia entre os 4 seres viventes. Vamos lá. Na visão de Ezequiel que a gente acabou de ver aqui, a águia é o último rosto que simboliza o nível mais alto da visão em movimento. Então, a unção de águia é o nível mais alto da unção em movimento. Toda unção está em movimento. Toda unção está em movimento. Toda unção está em movimento. Movimento da roda interna com a roda de Deus, com a roda da presença de Deus. Uma roda dentro de outra roda. Então, quando você acessa uma unção nova, você está entrando numa nova dimensão de unção. E a roda do teu espírito acessa a roda dessa nova unção e dessa nova dimensão da presença de Deus. Só de eu começar a falar isso, você já começa a sentir o que você sentiu na conferência. Pelo menos eu comecei a sentir. Então, simboliza o nível mais alto da unção. Representa a visão profética apurada. Representa velocidade, representa aceleramento, representa que as coisas daqui da terra, as coisas que te atormentavam, não tem mais poder de te tirar desse eixo, não tem mais poder de afligir a sua alma, porque agora você está num lugar alto, agora você tem uma visão profética apurada, agora o cumprimento de coisas que antes não rompiam começaram a romper, agora você não tem mais a visão do micro. A visão do micro é aqui que você está na terra, você está vendo aqui. Por exemplo, vamos supor, você está em terra. Ainda que você esteja, queridos, em cima de uma montanha, os seus olhos é limitado para ver até um pedaço onde os seus olhos alcançam. Mas unção de águia é quando o Senhor te mantém em movimento, te acelera e Ele te leva para cima. E em cima você tem a visão que Ele tem, a visão do todo, do macro, do completo, de uma parte muito maior do que quando você está em terra. Eu estou trazendo essa analogia para que você entenda que quando você está nessa unção, você não perde mais tempo com coisas vãs, com coisas da terra, com coisinha boba, com gente que fica... Você não consegue mais perder o seu tempo, porque você está na visão
ampla, alta, você está vendo o macro, você está vendo o todo, você está conseguindo ver a perspectiva inteira, completa. E muitas vezes quando nós começamos a caminhar em Deus, a gente consegue ver até aqui e não entende. Deus, mas por que o Senhor quer que eu faça isso? Você está vendo até aqui e não consegue ver o desdobramento que esse posicionamento vai acarretar. Mas quando você está em cima de visão de águia, quando Deus te colocou em movimento, você consegue ver o porquê Deus está te transicionando, está te fazendo fazer aquilo. Porque você não está vendo limitadamente, você está vendo em cima, por cima, está vendo todo, está vendo amplo, está vendo grande. Então, quando você chega e toma acesso dessa unção, você vê grande, você vê expansão, você deixa de ser uma pessoa centralizadora, uma pessoa que acha que tudo tem que ser você que tem que fazer. E aí você fala, meu Deus, é tão grande, eu preciso delegar, eu preciso ter gente comigo, eu preciso levantar. Amém? Depois da unção que eu recebi na escola da escola de avivamento, foi uma unção direta de Deus. Eu estou levantando 160 novos líderes, estou treinando, porque o Senhor me levou um pouco mais para cima. Eu acreditava que Deus já me fazia ver numa expansão, mas o Senhor me colocou numa dimensão que eu consegui ver o todo, eu consegui ver o projeto inteiro. Eu falei, peraí, eu tenho que ter alguns posicionamentos, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Meu Deus, Deus está com pressa, eu preciso correr. Então, queridos, como que você chega nesse lugar? As fortalezas da sua mente tem que quebrar. O seu corpo tem que parar de comer porcaria. O seu corpo tem que parar de te sabotar. Você tem que parar de perder sua energia tentando fazer quebra de enzimas, de comida que não são boas para você, e nem no âmbito físico, nem no âmbito espiritual. Por isso que Deus, trouxe para mim o Reset, o programa, e eu tive 90 dias vivendo essa dimensão. Na conferência agora, eu estava ainda no programa, eu estava cumprindo com a proposta. Terminei alguns dias depois e foi tremendo, foi sobrenatural. Então, a visão de águia, a unção de águia, você vai para cima e você começa a ver o todo. E por que Deus te leva a ver o projeto inteiro? Porque agora não tem mais as fortalezas que tinha na sua mente. Porque quando nós falamos de unção de águia, nós estamos falando de uma pessoa que não sofre mais a opressão. Porque a opressão vem na mente de uma pessoa porque tem fortaleza. O que é fortaleza? É uma muralha, é um gatilho que Satanás construiu e está lá ainda. É uma crença limitante. Quando nós acessamos esse lugar de unção de águia, eu posso dizer com toda segurança para você, você se torna inabalável na questão de se posicionar, permanecer. Tá passando guerra, tá passando dificuldade, tá passando um tempo onde a figueira não tá dando fruto, mas o seu coração continua inabalável, a sua mente também. Mas para isso, queridos, essas 4 esferas, elas têm que transitar, elas têm que estar todas alinhadas para ativar o que? O teu espírito. E seu espírito só vai conseguir viver a ativação do seu design original, o seu design completo, quando você tem esses compartimentos alinhados, curados, libertos, com as fortalezas caídas, as fortalezas dissipadas, amém? A dimensão celestial da nossa vida espiritual, tá? O que acontece com a nossa vida espiritual quando você acessa esse lugar? Coisas que você tinha dificuldade de fazer, coisas que você tinha dificuldade de se posicionar, quando você toma posse dessa unção, existe um nível de ousadia muito grande que vem sobre você. Existe um nível de coragem, de força. Se você achava que você era corajoso, corajosa, você não tem dimensão. Porque quando você chega na unção de águia e você consegue estar nesse lugar, primeira coisa, você para de ficar dando sua energia para as coisas da terra. Então o que você faz? Você se concentra no que realmente é importante. E quando Deus começou a me transicionar na unção de águia, faz 1 ano, Deus falou assim: Larissa, para de ficar dando o seu emocional para isso. Eu te chamei para algo grande, você não está conseguindo ver. Você está dando muito o seu coração, para problema que não é para você resolver. Eu te dei as multidões, eu te dei um povo para você cuidar. O seu coração precisa estar bem, o seu emocional também, para mim te dar revelação, para mim te dar alimento para você distribuir para esse povo. Então, quando você toma posse da unção de águia, Deus, ele vai trazer para você
as prioridades e vai falar assim, você tem que focar nisso daqui. E o problema de muito homem e mulher de Deus, de não conseguir avançar e expandir, Deus já te colocou às vezes num lugar grande, num lugar que era para você estar manifestando a glória dele de uma forma muito mais violenta. Mas você toda hora é sabotado por Satanás porque você tá dando energia para lugares, pessoas, coisas que não era para você estar dando mais energia para isso. Você não é mais uma pessoa almática. E por que você tem emprestado o seu coração? Por que você tem emprestado a sua mente para escutar coisa que você não precisa mais? Você não entendeu o lugar que Deus te colocou? Você não entendeu o lugar? Então você não é mais para você estar adulando ninguém para ficar na sua vida. Não é mais para você estar adulando pessoas para ficar dentro do seu ministério. Não quer caminhar com você e abraçar a visão? Amém, vai com Deus, vai viver. Então, o que eu estou tentando dizer? Para de perder tempo, para de ficar se desgastando com gente que não quer andar com você, com a sua família que talvez não quer buscar Deus agora e você fica se lamentando, fica mal por isso. Entrega para Deus e faz o que você tem que fazer, que é orar, buscar e focar naqueles que querem. Então, queridos, por muito tempo eu era frustrada, eu ficava me lamentando porque a minha família não se posicionava e eu era indignada com aquilo. Eu falava, gente, olha o Jesus que eu conheço. Só que hoje eu estou colhendo o fruto disso. Mas eu entendi o quê? Peraí, Senhor, eu vou cuidar dos teus filhinhos que estão com fome, vou dar comida para eles. Uma hora os meus vai ter fome também e eu vou fazer. Mas enquanto eles não têm fome, o que eu vou fazer? Eu vou orar por eles, eu vou me posicionar. Eu estou dando esse exemplo para você, mas talvez o que Deus está pedindo para você, o cântaro que Deus está pedindo para você deixar, talvez seja coisas que você faz hoje que são lícitas, é da parte do Senhor. Mas o Senhor está falando, olha, eu já quero te transicionar. Eu não quero mais que você faz isso daqui. Talvez você faz um evangelismo hoje. Mas Deus não quer mais que você faça esse evangelismo. Deus está querendo te transicionar. Você faz um evangelismo no seu bairro. Mas talvez Deus quer te transicionar para fazer evangelismo agora em lugares públicos. Ou te levar a fazer cruzadas de milagre ou qualquer outra coisa. E aí você está atrelado àquela missão. Enquanto Deus está falando assim, olha, eu quero te levar para algo maior, mas sua mente não consegue ver. Por que a nossa mente muitas vezes não consegue ver aonde Deus quer nos transicionar? Porque você tem fortalezas. Porque você toda hora está corrompendo o veículo, o templo do Espírito Santo, com um monte de porcaria, como nós falamos ontem. Metais pesados, comida que não presta. E aí você é um profeta, que já era para ser um profeta que vê, que tem alto nível de palavra de conhecimento, não consegue fluir. Por quê? Você está todo entupido no corpo. E o seu corpo precisa sim estar alinhado para receber. Gente, vou dar um exemplo para você. Por que o jejum nos ativa tanto e nos dá tanta unção? Porque quando o nosso corpo está sendo consagrado, toda vez que você jejua, você é uma oferta queimada no altar do Senhor. Você está colocando o teu corpo para ser sacrificado. Você não fica com vontade de comer? Você não fica passando vontade das coisas? Fica, gente, eu fico pelo menos. E se você não ficar, o teu sacrifício não está valendo. Então, o que Deus recebe de jejum? Ou de sacrifício, ou de renúncia? Aquilo que dói. Então, se não doer, não é sacrifício. Tem que doer, tem que te custar. Amém? Então, quando nós fazemos um jejum, o Senhor está trazendo alinhamento, o Senhor está nos limpando. Mas o problema do cristão de hoje é aquilo que eu falei, comendo muita porcaria. Eu não peco, a pessoa fala, eu não peco com fornicação, eu não peco bebendo, então o crente pode comer o que quiser. E aí entra o espírito de glutonaria, tá bom? Vamos lá, então quem chega na unção de águia, tá? Já passou a fase do leão. O que é a unção do leão? A autoridade. Como que eu tomei posse da unção do leão? Assim que eu recebi, tá? Assim que eu recebi, na verdade, a unção de força. O que é a unção do boi selvagem? É a unção de força, certo? Assim que eu recebi a unção do boi, a unção de força, fala de serviço. E logo eu recebi a unção do leão, que fala de autoridade. Por que eu consigo ser sentinela na madrugada? Você acha que é qualquer pessoa que fala, olha, eu vou levantar uma campanha de 3 anos ou de todo dia, 2h45 da manhã. Se você não tiver essas duas unções, a de serviço, a de servir. Por que é de serviço? Porque a unção do boi é servir com o seu corpo. Então todo dia da madrugada eu sou uma oferta queimada no altar do Senhor, porque me custa levantar. Eu muitas vezes levanto com sono. Essa noite eu dormi 1 hora e pouco. E quando eu tô dormindo 1 hora e pouco,
hormônios no meu corpo estão sendo danificados. Eu estou tendo algum tipo de prejuízo celular porque o meu sono, que deveria acontecer na madrugada, ele não está acontecendo na sua plenitude. Um dia ou outro eu consigo dormir bem mais cedo, 7h30, 6h30, eu consigo dormir 6, 7 horas, mas isso é muito raro. Então você, por se comportar acordando na madrugada, você se torna uma oferta queimada. Mas por que você consegue ser constante e acordar na madrugada, ou fazer um evangelismo, ou assumir um serviço que te custa na presença do Senhor? Por quê? Porque existe unção de força, unção de fazer, unção de execução. Só que você, então a unção de boi, a unção de força, tá? Essa unção, queridos, é mencionada lá em Salmos, se eu não me engano, Salmos 90, verso 2, se alguém souber aí onde que tá, é Salmos 90, se você souber, coloca aí pro pessoal ver aonde tá essa unção, a unção de força. Só que eu só consigo estar na madrugada porque eu também carrego a unção de leão. E unção de leão é guerra espiritual, ganho territorial. Então, você orar no pior horário de batalha espiritual, você tem que ter a patente dessa unção. Porque só com essa unção, você consegue guerrear contra principado, potestade, governo das trevas, bruxo, feiticeiro, satanista. Mas, apóstolo, eu tô na madrugada e não tenho. É 92:10. Obrigada. Apóstolo, eu tô na madrugada e não tenho. Mas eu e o apóstolo têm, e isso é suficiente. Nós estamos abrindo o caminho, e por nós estarmos ali, abrindo o campo de batalha, é suficiente que um tenha a unção de leão e os outros acompanhem. Então, quando eu oro, quando eu coloco a armadura em vocês, quando eu estou clamando pela vida de vocês, eu estou ali debaixo da unção de autoridade, da unção de serviço, da unção de execução. Sem essas duas unções, você não consegue lutar batalhas espirituais. Sem essas duas unções, você não consegue entrar nesse horário. Esse é o pior horário de guerra, tá? Então tem que ter alguém que tem as patentes, está habilitado, está debaixo do governo dessa unção para conseguir fazer e executar tudo isso. E aí tem o quê? A unção do homem, que é a unção de relacionamento. Eu vou explicar ela para você. Talvez amanhã a gente fale sobre ela, tá? E aí a unção de águia, a unção de alto nível, a unção de visão profética, a unção de ver o que Deus está vendo. A unção de entender o tamanho do projeto que Deus tem. E mesmo debaixo de uma unção de águia, você não vai ver o todo, porque às vezes Deus espera um tempo para te mostrar uma parte ou algo grande, porque você fala, meu Deus, como será isso? E às vezes Deus tem que aumentar, você já está debaixo da unção de águia, mas Deus tem que elevar ainda o seu nível de fé, o seu nível de oração, o seu nível talvez de rendição, para Ele te mostrar algo maior ainda, ou uma fase da sua vida, ou do seu ministério que vai chegar. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Então, quando nós tomamos posse, tá, da unção de águia, o que acontece? Você conseguiu ter domínio dentro dessas 4 esferas. Na verdade, o espírito, ele é ativado e a mente, a alma e o corpo, eles são submetidos, tá, ao espírito de forma totalitária, de forma plena. O que acontece com o nosso corpo? Nosso corpo, ele só consegue, né, entrar debaixo da unção de águia quando ele adquire disciplina, saúde, força para sustentar o chamado e o propósito. A nossa alma só entra debaixo dessa unção de águia quando essas emoções, esses sentimentos estão equilibrados contra engano, contra distração, contra seta, que talvez venha ali, alguém faz alguma coisa para você, em outro tempo você ficaria uma semana mal. Você fala, olha, fulano, ainda você é sincero, eu não gostei disso, sacode a poeira das sandálias, next, vamos para próximo, porque eu não vou perder tempo com isso, Deus está fazendo algo muito grande, tá? Então, quem chega nesse lugar não perde mais tempo com fofoquinha, com diz que me diz, que com gente que não quer nada com nada. Você não quer andar com a gente? Então vai lá, vai para outro lugar, mas não fica queimando aqui os nossos neurônios, não fica sendo pedra de tropeço aqui, que é pior para você.
A gente tem fruto. O fruto vai falar uma hora quem nós somos. Você pode nos difamar, você pode não concordar. Porque muitas vezes, queridos, você não consegue avançar, que você fica dando moral pra gente que não tá no mesmo nível espiritual que você. Pra gente que te critica. Você tá dando aí palco, você tá dando atenção, energia pra pessoas que não tá debaixo da mesma visão. Às vezes a pessoa é um neófito, é um bebezinho na fé, enquanto você já é batizado com o Espírito Santo. E você tá perdendo tempo com gente que tá te criticando, que não tem metade, não tem às vezes 6 meses da caminhada que você tem. Então, na unção de águia, você não perde tempo. Você não quer saber quem falou mal de você, você não quer saber quem tá achando ruim. Você tá focada no grande, porque você conseguiu ver. Deus te deu unção de águia, ele te levou para cima. Quando eu falo ele te levou para cima, ele te levou na dimensão do espírito que você nunca provou. Ele te fez ver algo que se alguém tivesse falado para você, você não acreditaria. Então, quando entra na unção de águia, Deus fala assim, vem aqui, deixa eu te mostrar, amém? Então, quando nós estamos debaixo dessa unção, as nossas emoções estão curadas, tá? Os nossos sentimentos estão alinhados à vontade de Deus. Se você é uma pessoa que tem ainda buraco na alma, você não consegue entrar debaixo da unção de águia. Você tem que ser tratado nessas 3 esferas. E o Reset 27 veio para isso. O Reset 27 veio para te alinhar. Porque o nosso último ciclo, nós vamos ter a aula da unção da águia completa. Com tudo, com toda a revelação que Deus me deu. Eu vou falar de coisas muito sobrenaturais. Mas você vai estar lá na frente, vai estar pronto para isso. Você não vai ser um bebê espiritual. Você lá na frente vai estar habilitado para receber isso. A nossa mente tem que estar submetida também ao governo de Deus. Então, quando você chega para receber a unção de águia, toda a fortaleza tem que cair. Toda a fortaleza. Toda a fortaleza de engano, toda a fortaleza de sofisma, toda a fortaleza de crença limitante. Se tiver uma crencinha limitante ali que impede Deus prosperar na sua vida, no seu ministério, que impede de Deus fazer coisas através de você, não entra, não consegue viver na unção de águia, porque a mente e o corpo é totalmente fundamental dentro desse processo, tá? E o espírito, o nosso espírito, uma vez que o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente está submetida ao governo, né, da presença de Deus, ao governo dessa, ou debaixo dessa unção, né, avassaladora, essa unção de visão, essa unção que é de expansão, o que vai acontecer? O nosso espírito, ele é ativado no seu design original. O seu design original, o seu espírito, ele é expandido, ele é inflamado da glória de Deus e você começa a ver as coisas com outros olhos. Você começa a sentir Deus de outra forma. Você começa a ter novas responsabilidades no reino de Deus. Você começa a ter novas urgências no reino de Deus. Antes a sua urgência era X, Y, Z, mas depois dessa unção, tudo muda. Você não se aborrece mais com... Agora, você está preocupado com o coração de Deus. Você está preocupado em colocar em prática o que Deus mostrou para você quando Ele te levou na dimensão do Espírito. Ou seja, Ele te levou lá para cima. Então a águia voa por cima das nuvens. E por isso que a águia consegue ter a visão do macro, do grande, do todo. Eu não vou conseguir falar tudo aqui hoje, tá? Mas vamos lá. Deixa eu concluir essa parte aqui. Gente, lembrar vocês que não conseguiu assistir a imersão inteira ontem, eu tô liberando por mais 24 horas. Assiste, tá? Agora, se você vai se inscrever, vai ser um aluno do programa, a imersão vai estar lá de bônus para você, junto com a apostila, tá bom? Quando o nosso espírito chega nesse lugar, você ativa o seu design original. E quando você ativa o seu design original, você não consegue mais mentir para agradar ninguém. Você não consegue mais usar uma máscara para que alguém te aceite. Porque você agora está debaixo de uma autenticidade que você nunca viveu antes. Nunca! O que é autenticidade? Ser você. Quem você é, sem medo de desagradar. Então, quando você chega nessa unção, se você já não tinha filtro, se Deus já estava tratando você, o seu caráter, se você já era uma pessoa sincera, você vai ficar muito mais sincero. Você não vai ter medo de falar, olha, eu não gostei do que vocês fizeram, eu não tô feliz com isso. Você não vai ter medo de se impor porque você
essa pessoa vai ficar chata. Não. O que importa é a vontade de Deus. Aqui as coisas funcionam dessa forma. Se o fulano não quer que ele saia, tem mais gente que quer fazer, que quer executar. Não existe ninguém que é insubstituível. A gente chega, tá? Num lugar onde você prioriza o que Deus quer. Independente se vai magoar o fulano, se o fulano vai se aborrecer, ou se você vai perder as amizades, talvez os seus amigos não vão te chamar, mas você não tá nem aí. Porque você começa a ver a visão do todo, a visão daquilo que Deus quer fazer. Eu falei pra vocês ontem que tem gente que já tá vivendo na terra da promessa, mas talvez você tá no nível 2, 3, 4. E quando eu contei pra vocês o meu testemunho ontem, quando Deus me deu aquele sonho, que o meu propósito, né, vinha e falava comigo, representado por um bebezinho ali, eu já tinha aberto o ministério, eu já tinha consolidado o ministério, eu tinha pastoreado face a face to face, né, assim, 3 anos e meio. Então eu já estava manifestando, eu já tinha um canal no YouTube, eu já era conhecida por uma unção que eu carregava. Mas aí Deus falou assim: Larissa, eu não consigo te mostrar outra parte porque você não tem mentalidade para isso, né? Você tem limitações ainda. Você está vendo ainda pequeno. E aí o que acontece? Deus teve que falar comigo. Deus teve que falar, né, através desse sonho que eu tive, para mim entender que eu precisava me posicionar. Eu ainda, mesmo me posicionando, eu não tinha dimensão do que Deus ia fazer. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Que com todo o alinhamento que Deus já estava fazendo na minha vida, eu já estava manifestando a glória e vivendo dentro da terra da promessa. Mas Deus me queria inteira dentro da minha promessa. Deus me queria com o meu coração totalmente entregue para viver o meu propósito e a minha promessa. Ou seja, eu já estava vivendo na terra da promessa. Mas Deus falou assim: olha, eu tenho plenitude, eu tenho profundidade, eu tenho novos níveis para você. Mas agora, para esse novo nível, você precisa renunciar à sua profissão. Para esse novo nível, você tem que soltar o cântaro desse sonho de ser psiquiatra ou desse sonho de ser oncologista. Você tem que soltar o cântaro, Larissa, porque o que eu vou fazer através da sua vida, agora você não consegue ver. Mas hoje eu consigo, porque hoje o Senhor me levou para ver por cima o todo, amém? Porque estou debaixo de uma unção que vem direto dele, que me habilitou a ver o que eu não conseguia ver, a entender o que antes eu não conseguia entender e a discernir o que poucos estão discernindo, amém? Apóstola, só lembrando os testemunhos do Luiz Johnson lá no grupo, por favor. Tá, gente, eu vou tentar achar os testemunhos em espanhol e mandar lá pra vocês, tá bom? Tá, mas, gente, vocês pesquisem também, tá? Hoje a gente tá com muita coisa, mas eu vou tentar mandar pra vocês, pelo menos eu vou tentar achar um dublado para vocês. Apóstolo, do que a senhora está falando? Assiste a imersão que dá tempo de você entender. Então, o nosso espírito ele é ativado totalmente no design original, tá? E quando ele começou a ser ativado no design original? A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Por que tem gente que tem 20 anos de crente, não muda, não transforma, não é batizado com o Espírito Santo, não consegue viver ruptura, está sempre no mesmo ciclo de repetição? Porque essa pessoa não entregou essas 4 áreas debaixo do governo do Espírito Santo. Não entregou a alma para ser curada e liberta. Não entregou o espírito para sair dos cativeiros, né, de Satanás. Porque quando nós entramos na presença de Deus, tá? Nós estamos debaixo de uma opressão. E aonde a gente sente a opressão? No nosso espírito e na nossa alma. E quando você aceita Jesus, quando você se blinda, aí o Espírito Santo entra dentro de você. E aí você deixa de ser, né, ali, receber certas fortalezas. E aí você começa o seu processo de ativação de uma forma poderosa. Amém? Então, se você não submeter essas 4 esferas na mão do Espírito Santo, e você não lutar com consagração, com jejum, com posicionamento, com atitude, né? E com ação também, porque tem gente que acha que o anjo bate na porta e fala: olha, eis que a sua promessa começa em setembro e seja bem-vindo à terra da promessa. Não. A gente que entra, a gente dá o passo. O Rio Jordão só abre quando Moisés ordena os sacerdotes a marcharem e começarem a caminhar na água. Quando eles começam a entrar na água, o mar, o rio, ali na questão, o rio, né? O Mar Vermelho, ele se abre. Então, o que eu entendo com isso? Deus ia abrir o mar, já estava predestinado, mas Deus precisava da ação de fé
de pisar dentro da água. E eu quero trazer isso aqui para você. Enquanto você não pisar na água, o Mar Vermelho não se abre. E o Mar Vermelho não se abriu daqui para lá, ele se abriu de lá para cá. Então, às vezes você já está tendo atitude de fé, não está vendo nada. Mas eu quero dizer para você, o que talvez você não consegue ver aqui na frente, já está rompendo lá. O Mar Vermelho, o Rio Jordão sempre abriu da outra ponta para chegar nessa. O que significa isso? Que a minha atitude de fé, que o meu posicionamento, muitas vezes eu não consigo ver o que está acontecendo, mas daqui a pouco se rompe de lá para cá. Porque quando eu dou um passo de fé, quando eu decido ter uma ação na presença do Senhor, porque não adianta eu só orar e jejuar, eu também tenho que me posicionar, porque eu estou num mundo natural, como eu disse ontem, eu ainda estou vivendo aqui na terra dos viventes, na terra de quem tem de quem está morando dentro de um veículo chamado corpo, e por estar nesse veículo eu tenho um papel de ser e cumprir ações naturais para conquistar coisas que o Senhor me prometeu. Tem coisas que o Senhor faz, mas de todas as coisas que o Senhor faz, referente à minha promessa, referente a uma bênção, existe também um nível de posicionamento seu, que é uma atitude natural. Talvez se posicionar na presença de Deus, mas também se preparar e se qualificar para Deus te usar do jeito que Ele disse. Porque se Deus falou, vou te levar para as nações, te darei as multidões, por que você não está estudando a Bíblia? Por que você não está aí devorando conteúdo de libertação, conteúdo de avivamento, para você ter conteúdo, para você poder manifestar a presença do Espírito Santo, para você poder falar do poder do Espírito Santo, para você poder pregar um plano de salvação, para você saber o que fazer quando manifesta um demônio? Se Deus falou que ia te usar, então quando Deus disse, olha, eu vou te usar, Ele disse para mim por um profeta, por outro, eu falei, quer saber? É bom estudar libertação, é bom estudar avivamento, é bom estudar sobre curas. Vai que Deus me usa, vai que Deus me usa. Quando você se habilita, Deus já se preparou para usar você. Deus já se preparou, porque se você já entrou, se você já está sendo habilitado, você vai ser usado por Deus. Você vai se qualificar para passar no concurso. A gente traz muito aqui a temática do quê? Da presença de Deus. Mas talvez Deus te chamou para ser um grande médico, um grande doutor, um grande empresário, né? Um grande missionário, um grande evangelista, um grande construtor, um grande engenheiro, um grande enfermeiro, sei lá o que Deus te chamou para ser. E às vezes precisa do seu passo, do seu posicionamento. Amém? Amanhã eu vou fazer assim, tá? Eu falei aqui um pouquinho da unção de águia. Amanhã eu vou começar um estudo com vocês sobre as 4 unções, tá? Então, amanhã nós começamos esse estudo que é muito poderoso, amém? E eu espero você. Se você não assistiu a imersão, dá tempo. Se você perdeu um pedaço, dá tempo. Vai ficar aberta somente até hoje, às 24 horas. E o presente que eu dei pra vocês na imersão, somente até hoje, às 24 horas, tá bom? Beijo, amo vocês. Que Deus abençoe um domingo maravilhoso.